Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, e com a senhora? Graças a Deus. Um pouco gripada, mas inclusive já peço perdão a todos pela minha voz. Em algum momento ela pode falhar. Mas vamos lá. A senhora apresenta seu documento de identidade, por favor? Obrigada. Dona Josefa, a senhora vai ser ouvida agora como testemunha no processo que apura a suposta prática de violência sexual, supostamente praticada pelo Gilvan Pereira da Silva, contra a enteada Mirelle, com a ciência da genitora Jaqueline Gonçalves Guimarães. A senhora tem o dever de dizer apenas a verdade, certo? Sim. Doutora Sheila. Obrigada, Excelência. Bom dia, Zefa. Tudo bem? Bom dia, doutora. Tudo bem? Zefa, essa ação penal versa sobre um suposto crime de estupro de vulnerável que teria sido praticado pelo senhor Gilvan Pereira da Silva, tendo a conivência, né, uma omissão penalmente relevante pela senhora Jaqueline Gonçalves em relação à adolescente Mirelle Gonçalves de Oliveira. A senhora se recorda de ter atuado nesse caso? Sim, doutora. E se fosse possível, queria que fizesse a leitura para mim, porque tem muitas coisas que às vezes a gente não consegue lembrar, mas eu estou ciente, sim, que eu atendi, né, a Michelle, sim. Mirelle. O que que a Mirelle, senhora lembra assim de cabeça, antes mesmo de fazer a leitura? a escola foi a escola que nos acionou na época, né? Estava eu e a conselheira Nádia. Nós fomos acionados para comparecer na escola, né, doutor João Bernardo, que tinha uma adolescente que, através do 18 de maio, que a gente sempre faz a campanha, né, nas escolas, e nessa Uhum. época a gente, foi ano de setembro, a gente pediu para que fizesse uma redação para falar sobre, né, o que estava acontecendo com a adolescente. E foi nessa época que essa adolescente escreveu, né, essa carta, e aí ela, na carta ela relatava que ela estava sendo abusada pelo, né, o padrasto. Ela foi uma carta, e não foi ela mesma que falou da carta, quem falou foi uma amiga. Entendi. Eu não me lembro, não recordo o nome. Aí essa amiga falou para a supervisora da escola, e a supervisora nos chamou para atender o caso. Aí, a partir do momento que a senhora foi comunicada, a senhora compareceu até a escola? Foi isso? Sim, sim, A senhora conversou com a adolescente? conversamos. É só ela chorava muito, mas Uhum. no momento assim ela chorava. Mas ela falava que ela não queria voltar para casa. Uhum. Foi na época que nós, né, fizemos um boletim de ocorrência, encaminhamos ela para o CREAS, né, para a psicóloga, para fazer o atendimento dela. E depois de fazer todos os procedimentos, nós pedimos que ela não queria voltar para casa. Ela disse que lá ela preferia suicidar do que voltar para casa. Aí nós conseguimos uma tia que morava numa fazenda, depois do Pena, do distrito do Pena, próximo do Pena. Aí essa tia ficou com ela um tempo. Só que depois ela resolveu, e aí acho que ela mudou para Nancy, e, e ela tem uma, né, ela tem uma filha, acho que ela ganhou essa criança muito nova. E aí ela voltou a conversar com a mãe, mas depois eu não sei o paradeiro dela. Mas ela fez todos os atendimentos aqui. Tá certo. A senhora se recorda? A adolescente chorava muito, né, pelo que a senhora disse, Sim, na mas a escola. senhora se recorda que ela
a senhora está narrando aqui que ela disse que foi abusada pelo padrasto, mas ela chegou a dizer para a senhora em que consistiu esse abuso, o que que ele teria feito com ela? Ela, nessa parte aí que eu não tenho muita lembrança, mas eu lembro que ela, assim, ele sempre ia no quarto dela assim que a mãe saía. Ele sempre ia, né, no quarto. E que a mãe não acreditava que estava acontecendo isso. Isso ela relatou pra gente. Ela chegou a reportar que teve relação sexual com ele? Não recordo, doutora. Tá. Não me recordo. Por isso, assim, que eu pedi, né, que teve esse para ler Uhum, comigo, tem coisas que eu não consigo lembrar. tudo bem. Vou ler essa parte aqui, só para ver se a senhora me confirma, tá? Se foi isso mesmo que a senhora falou na época, que como tem um tempinho é normal. São muitos casos, né? Sim, e é muitos casos que a gente atende, né? Então, Tá. é difícil você ficar, guardar tudo. Quando eu disser aqui depoente, eu estou me referindo à senhora, tá? Sim, Que a depoente afirma que compareceu na escola juntamente com a conselheira Nádia, que Gilva Nilma relatou que uma colega de Mirelle havia escrito uma redação a pedido da mesma, relatando que Mirelle estava sofrendo abusos sexuais por parte de seu padrasto Gilvan, que quando chegaram na escola, Mirelle estava desesperada, chorando muito e falava que não queria voltar para casa e, se voltasse, iria se matar. Que a depoente afirma que levaram Mirelle até o hospital local, onde ficou constatado que não houve ruptura de ímen. Isso aqui aconteceu? As sim, senhoras levaram ela ao sim. médico. Vamos. Que a psicóloga Dandara também conversou com Mirelle. Que Mirelle contou que sua mãe, Jaqueline Gonçalves Guimarães, é casada com Gilvan Pereira da Silva. Que Mirelle relatou ainda que Jaqueline faz uso constante de bebida alcoólica e quando vão dormir, Gilvan vai até o seu quarto e fica passando a mão em suas partes íntimas. A senhora conseguiu se recordar agora? Foi isso que ela relatou para a senhora? Que Mirelle relatou que não houve conjunção carnal, mas disse que certo dia acordou de noite e Gilvan estava em cima dela sem roupas, não sabendo dizer o que havia acontecido. Sim, eu lembro, sim. Ela relatou. Tá. Que após saírem do hospital, levaram Mirelle para a sede do conselho e fizeram contato com Jaqueline, que pediram para Jaqueline comparecer no conselho tutelar e relataram a situação. Que Jaqueline disse que não compareceria e que era tudo mentira de Mirelle e começou a xingar a adolescente de vagabunda. Verdade. Que a depoente afirma que disse que iria até a residência de Jaqueline para então pegar os documentos e roupas de Mirelle, sendo que Jaqueline negou-se a receber a equipe do conselho e mandou os pertences de Mirelle por um mototáxi. Sim, Então, assim, a senhora confirma aqui, dona Zefa, se de fato. Uma coisa que eu gostaria de entender. A senhora entrou em contato com a dona Jaqueline, que é mãe da Mirelle. sim. Quando a senhora entrou em contato, a senhora chegou a falar para a dona Jaqueline que a Mirelle tinha reportado que estava sofrendo abuso sexual do padrasto? Sim, A senhora falou verbalmente para ela. sim. E a Jaqueline respondeu o que para a senhora? Que não era verdade, que era mentira, que não acontecia. A Jaqueline chegou a falar para a senhora se ela já estava sabendo, se a Mirelle já tinha contado para ela isso. Ela demonstrou surpresa, a senhora se recorda? Não, essa parte aí eu não recordo, doutora. Tudo bem. Mas uma coisa que eu gostaria que ficasse claro, a senhora falou para Jaqueline por que estava retirando a criança, ou melhor, a adolescente de casa. Comunicando-se, falando sim para ela. O porquê? Tá certo. O conselho seguiu o acompanhamento da Mirelle? Sim. E como é que está a situação atual dela hoje? Oi, doutora, eu não entendi. Eu queria saber como é que está a situação dela hoje, se a senhora tem conhecimento de onde ela está residindo. Ô, doutora, quando ela estava, né, como eu falei, nós colocamos ela na casa de uma tia, Uhum. então aí depois que ela saiu, que ela mudou, que ela foi para Nanuca, a gente não teve mais contato dela. Não teve, nós não sabemos mais o paradeiro dela. Tudo bem. Tá certo então, Josefa, muito obrigada, tá? Eu não tenho mais perguntas, Excelência.
Doutora, eu tenho alguma pergunta? Bom dia, tudo bem, Josefa? Tudo bem. Só para eu entender, no início você falou que não estava se lembrando de nada, e a cada leitura, né, de trechos do depoimento, a senhora ficou verdade, confirma. A senhora lembrou de tudo, assim, de repente? Sim, por isso que eu pedi que a doutora fizesse a leitura para mim, que eu não tenho, né, não tenho condições de decorar tudo. Mas o que eu falei a primeira vez, pedi para que ela pudesse, né, relatar, porque às vezes não é uma pessoa que nós atendemos, são vários adolescentes. Então, tem coisa que você não pode falar se você não tem ciência daquilo. Certo. Assim que foi lido o relatório, eu afirmei sim que aconteceu. Mas você afirmou apenas porque você sabe que foi o depoimento que você prestou em delegacia ou porque você realmente se recordou dos fatos? Recordei dos fatos. Certo. Então, já que você já se recordou dos fatos, então vamos lá as perguntas. No início, você mencionou sobre uma carta. Essa carta foi escrita por quem? Não ficou claro para mim. Quando vocês tiveram conhecimento, essa carta foi escrita por quem? Essa carta foi escrita pela uma colega de aula dela. Uhum. Elas estudavam na escola João Beraldo e essa carta foi feita pela uma colega a pedido dela. Sei. Porque na época nós pedimos todas as escolas que fizessem uma redação falando da vida, né? Que era o 18 de maio, a campanha que a gente sempre faz, e com a parceria das escolas. Então, nós pedimos, né, a escola que fizesse esse movimento e pedisse os alunos que fizessem uma redação. Mas Sei. ela não sabia fazer redação, ela pediu uma colega para fazer. Mas ela não sabia porque ela não era alfabetizada? Não sei te responder, mas ela pediu essa amiga que fizesse para ela. Entendi. Ainda sobre essa carta, pelo documento que consta nos autos, ele não menciona nada a respeito do abuso em si e tampouco nomeia o Gilvan como suposto abusador. Como é que vocês chegaram nesse consenso aí, nessa Relato da finalidade? própria adolescente. Quando vocês foram acionados pela diretora, supervisora Givanilma, ela já falou para vocês pelo telefone do que se tratava? Não. Ela pediu que a gente comparecesse à escola. Por qual motivo? Porque tinha um adolescente que estava chorando muito e que ela queria que a gente comparecesse para poder fazer o atendimento. Aí, quando vocês chegaram lá, vocês ainda encontraram a Mirelle chorando? Sim. Ela falou qual foi o motivo pelo qual ela estava chorando? No momento, ela não falou. Ela estava sozinha? Na sala? Não, ela estava separada com o pessoal da escola. Eu não me lembro quem. Quem era o pessoal da escola? Não, eu te falei que eu não me lembro quem era, mas ela estava numa sala separada da sala de aula dela. Mas era uma pessoa? Eram várias pessoas? Não, era uma pessoa da escola. Era a própria Givanilma? Givanilma era uma, mas tinha mais outra pessoa. Então não era só uma pessoa, como você falou, tinha mais gente lá. E aí vocês Da chegaram para poder Sim. conversar com ela diante dessas outras pessoas. Sim. Todo mundo junto para conversar com a Mirelle, que estava chorando. É isso? Sim. Aí quando vocês conversaram com a Mirelle, o que ela falou? Ela falou que ela estava, né, todas as vezes que ela estava no quarto, que sempre o padrasto dela, né, ela, passava a mão nas partes íntimas dela. E outra, assim, porque a partir, né, tem um certo tempo que nós, conselheiros, nós só podemos notificar e fazer todos os procedimentos. O resto da conversa, ela falou com a psicóloga. Aí você vai perguntar a psicóloga que fez o atendimento dela direto. Não entendi. Então, vocês foram até onde nessa conversa? Até o atendimento, os procedimentos legais. Sim, mas aí vocês conversaram com ela tudo. Não, deixa eu perguntar primeiro, objetivamente. Vocês perguntaram tudo para a Mirelle e só depois passaram ela para psicóloga, foi isso? Não perguntamos tudo. Só perguntamos o básico, por que ela estava daquele jeito. Aí a gente já acionou o encaminhamento para a psicóloga e fez o boletim de ocorrência. Mas aí ela chorando, vocês esperaram ela contar isso aí tudo? Você falou que ela não queria falar de início, vocês continuaram insistindo até que ela falou, foi isso? Não, acabei de falar com você que nós não fazemos isso. O conselho não pode fazer isso, e hoje tem psicólogo justamente para isso. Falei Entendi.
Pois é, e aí daí mesmo vocês já levaram ela para o hospital antes de conversar com a psicóloga? Não, a psicóloga estava no hospital. Certo, mas Ela aí estava no hospital. ela nós foi levamos atendida até- antes ou depois de passar pelo médico que Ela fez o foi- exame nela? Ela foi atendida pela psicóloga e logo depois foi pelo médico. Certo. Essa requisição de levar ela lá no hospital foi alguma requisição formal da polícia ou nessa altura vocês nem tinham chamado a polícia ainda? Não, primeiro nós passamos para a psicóloga. Primeiro para a Aí psicóloga depois fizemos um boletim de ocorrência. e o médico foi em que momento aí? Junto no hospital com a psicóloga. Entendi. Até aí, vocês não chamaram nenhum familiar dela? Só depois, antes da gente levá-la para o hospital, foi acionado sim a Jaqueline. Foi aí que ela falou que ela não ia, nós chamamos ela primeiro. Porque ela que é a responsável legal dela, ela que tinha que estar presente. Vocês ligaram para ela da escola? Não ligamos da sede do conselho. Mas em que momento vocês... Não entendi. Porque se vocês foram acionados sem saber do que se tratava, aí vocês foram para a escola. Aí da escola vocês foram para o hospital. Em que momento vocês voltaram no conselho para ligar para a Jaqueline? Não, primeiro nós fomos, pegamos a menina, tiramos lá da escola, fomos para o conselho. De lá que nós entramos Tá. Essa em parte contato. do conselho você não tinha mencionado para a gente. Então vocês levaram ela Não. para o conselho para quê? Para a gente acionar a mãe para poder acompanhá-la. Aí nesse intervalo vocês continuaram fazendo perguntas para a Mirelle? Não, acabei de falar com você que quem faz as perguntas é a psicóloga. Certo. A senhora presenciou algum dos fatos narrados? Como assim? A senhora presenciou algum dos fatos narrados? Como assim? Como é que eu poderia presenciar se eu não estava na casa? Então, todo o conhecimento da senhora decorre exclusivamente do relato da Mirelle? Do relato da Mirelle. Eu tinha uma pergunta aqui, mas a senhora já respondeu, né? Se ela foi ouvida isoladamente ou na presença de terceiros. Então, a senhora mencionou aí que ela foi ouvida na presença de terceiros. Não foi isso? Não, terceiros como? Profissionais da escola que estavam presentes quando a senhora encontrou a Você Mirelle? falou, né? Estavam as pessoas que ela tinha, que estava com ela, que acionou. Isso. Estava a Esses são Juliana os terceiros. e outra, eu não me recordo quem era, se era diretor, se era um professor dela, Professor homem? professora. Também? Uma professora, mulher? Eu não me lembro mais quem era a pessoa, só lembro da Juvanilma. A senhora está Nós se não lembrando fizemos de pouca tanta coisa. pergunta para ela lá, nós fomos ao conselho para acionar a mãe. Certo. O atendimento mãe dela disse- foi gravado? Não. Foi relatado só. Houve alguma utilização de técnica específica de entrevista infantil? Ou vocês nem têm acesso a esse tipo de protocolo? Não. É como eu te falei, que aí a gente, como nós hoje não podemos estar fazendo pergunta para um adolescente ou uma criança, é encaminhado para o psicólogo, que é a pessoa do CREAS. Entendi. Antes de ouvir a adolescente, antes de ouvir a Mirelle, a senhora já tinha conhecimento da redação feita na escola? Antes de ouvir, É. assim que nós chegamos na escola, foi relatado pela supervisora. A Mirelle, nessa altura, já tinha conversado com professores e com a direção da escola? Não, ela estava chorando, isso aí eu não posso responder se ela tinha conversado ou não. Só que nós chegamos, ela estava muito chorando na sala. Com essas outras pessoas da escola? Ela normalmente ficou sozinha. A equipe Então, da escola não sempre houve estava- uma conversa prévia com familiares antes de ouvir a Mirelle? Não, porque Vocês foram diretamente na Mirelle? a Jaqueline não compareceu. E não ia. Não, porque a senhora mencionou que vocês foram no conselho depois de conversar com a Mirelle, para poder ligar para a Jaqueline. Nós levamos a Mirelle para o conselho, Isso. fomos na escola, levamos a Mirelle para o conselho, e logo em seguida ligamos para a Jaqueline. Isso, E ela mas negou de comparecer. então a resposta é negativa. Houve conversa prévia com familiares antes de ouvir a Mirelle? Com a mãe, só falamos para ela Não, comparecer. prévia quer dizer antes. Antes de ouvir a Mirelle, vocês procuraram algum familiar da Mirelle? Antes, sim, procura a mamãe, acabei de falar. Mas com vocês você.
você mesma não afirmou que primeiro vocês foram na escola, conversaram com Mirelle, trouxeram Mirelle ao conselho e só depois, só depois de conversar com a Mirelle que vocês trouxeram Mirelle para o conselho, do conselho foi para o hospital. Aí só quando chegou no conselho que vocês procuraram algum familiar da Mirelle. Foi isso ou não? Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu não vou responder mais, sabe por quê? Porque eu já respondi, já falei para você. Vamos saindo da escola, recebemos a denúncia da escola, fomos até a escola, pegamos adolescentes, levamos para a sede do conselho, imediato ligando para a mãe. Sei. A mãe não foi, ué. A senhora informou a adolescente o motivo do atendimento? Como assim? Ela sabia o porquê que a gente estava lá. Ela falou qual era o motivo ou foi vocês que falaram o motivo para ela? Ela não sabia, ela sabia que a escola tinha acionado o conselho. Sim. Ela sabia. E eu nós quero, chegamos olha, e apresentamos como conselheiras. Eu quero saber o seguinte: a senhora informou a Mirelle o motivo do atendimento antes que ela falasse ou ela falou primeiro? Não, chegamos e falamos para ela que nós fomos acionar e que a gente estava junto com ela e que iríamos fazer todos os procedimentos para ajudá-la. Uhum. Na conversa com a Mirelle, houve alguma contradição? Não. Não, ela foi coerente no que ela falou? Foi. Ela demonstrou medo ou resistência ao padrasto? Sim. O que ela falou exatamente? Ela não voltaria para casa, né, para casa da mãe dela, porque a mãe dela não acreditava e a mãe dela tomava remédio e dormia, e ela não voltava para casa, porque se ela voltasse para casa, ela ia suicidar. Aí, em seguida, vocês passaram a guarda da Mirelle, né, um termo de responsabilidade para a Shirley, que é a tia da Mirelle, não é isso? Sim. Aí a Mirelle... Foi a pedido dela que ela queria ficar, que ela se adaptava com essa tia. E nós entramos em contato com a tia e perguntamos se ela poderia ficar com a adolescente. E a tia falou que ela atendia sim, que ela ficaria com a adolescente. Mostrou de acordo? Mostrou. Aí ela veio buscar a Mirelle? Não, nós levamos até a casa dela. Que fica onde? É uma fazenda depois do Pena. Sei. Consta nos autos, no final do depoimento da senhora, que depois vocês tomaram conhecimento que Mirelle voltou para a casa de Jaqueline novamente. Sim. E aí? E aí foi na época que a gente procurou Jaqueline, procurou ela, mas aí logo depois ela já foi embora. Ela já não estava mais na cidade. Quem foi embora? Então, a Michele. Não estou falando de Michele. Estou falando de Mirelle. De Mirelle. Onde é que Michele entrou na história que eu não entendi? É porque a Michele, que é a irmã mais velha... É a outra filha de Jaqueline, sim. Porque ela morava lá com Shirley. Aí ela de Shirley, ela voltou... Ela também entrou em contato com a gente e falou que a menina não estava mentindo. Não, eu não estou perguntando sobre isso. Eu estou perguntando sobre a volta de Mirelle para a casa de Jaqueline. Quando o Conselho Tutelar tomou conhecimento que Mirelle havia voltado para a casa de Jaqueline, vocês foram lá fazer uma visita. Sim, e Jaqueline falou que o marido dela não estava mais com ela, que ela tinha separado. Certo. E aí, vocês conversaram novamente com Mirelle? Sim, fomos várias vezes fazer visita. E como é que Mirelle estava nessa situação? Estava bem, porque ela não estava certo com o padrasto. Se vocês foram lá várias vezes, provavelmente vocês devem ter percebido que Jaqueline e Gilvan, eles continuam casados. Pois é, mas só quando a gente chegava lá, ele não estava. É porque ele trabalha. Qual foi a última visita que vocês... Então, quem mentiu foi Jaqueline, porque ela falou que tinha separado. Certo, isso foi naquela época. Qual foi o motivo, qual foi a última visita, já que a senhora respondeu para a promotora, que vocês estão continuando acompanhando a Mirelle? Não, qual foi a última? Falei que nós estamos acompanhando. Falei, acompanhamos até um certo tempo, até antes que meu último mandato foi em 2023. 2024, eu só entrei para cobrir férias e licença. Uhum. Então, até no meu 2023,
Aí depois nós não tivemos mais contato com ela, com Mirelle. E aí, quando a senhora mencionou sobre Michele, do nada, o que é que aconteceu aí? Relata o que é que a senhora sabe sobre Michele. Michele falou que tudo era verdade que a irmã estava falando. Uhum. E que teria acontecido com ela também, por isso que ela saiu de casa. Certo. A senhora tem conhecimento de alguma rivalidade entre Jaqueline e Michele? A senhora sabe dizer se elas já tiveram algum problema familiar ali relacionado à disputa da guarda judicial dos filhos de Michele, que Jaqueline passou a cuidar porque os filhos de Michele supostamente estavam maltratados lá em Nanuque, tiveram que trazer essa criança aqui, e Michele desagradou dessa história? A senhora tem conhecimento sobre isso? Mas isso aí foi bem antes. Sim, antes disso mesmo. Antes. Mas era assim, a pergunta é: a senhora sabe se há alguma rivalidade entre Não posso te Michele? informar. Não sei. Mas a senhora sabe dizer se o Só pai, sei que ela criava os filhos dela. os filhos de Michele? Sim. A senhora pode afirmar que Jaqueline criava os filhos de Michele? Eu criava. A contra-gosto de menina. Michele ou Michele fazia gosto com Não Jaqueline? sei, isso aí cuidar? é entre mãe e filha, elas que tinham que saber, não sou eu. Certo. Quando a senhora fez essas visitas lá na casa de Jaqueline, a senhora pode dizer se ela tem outros filhos menores? Não, sou menor porque eu sei que ela tem só a Mirella. Mirelle, então ela tem a Mirelle. E criava a filha de Michele. De Michele. Um filho menor, a senhora que não sabe que ela tem, não, chamado Michael? Não me recordo. Certo. Eu me lembro só delas, das meninas. Entendi. E é tanto que a Michele, na época, falou que ela ia tirar a filha dela de lá. Não sei se tirou ou não. Entendi. A senhora teve ciência de que, posteriormente, em juízo, a Mirelle negou todos os fatos? Não. Essa retratação da Mirelle, que a senhora está tomando conhecimento agora, altera a sua segurança quanto ao relato inicial dela? Não, nosso atendimento é nosso atendimento. Nós fazemos aquilo que está dentro do nosso limite, aonde que é a nossa competência. Agora, se ela falou que é mentira, se ela falou que não aconteceu, isso aí nós não podemos fazer nada. Diante dessas versões que eu estou apresentando para a senhora, agora a outra, que a Mirelle negou veementemente os fatos em juízo. A senhora pode afirmar qual dessas duas versões é verdadeira? Como assim? Na ordem, excelência, a testemunha está aqui para narrar sobre os fatos que ela tem conhecimento, não para prestar juízo de valor do que ela acha que está certo ou que está errado. Tudo bom. Vamos lá, então. Foi aplicada alguma medida protetiva formal a Mirelle? Licença. Nós teve acompanhamento do conselho. José, Vossa Excelência está falando baixo. Sim, doutor. desculpa, é porque eu tô rouca, então as pessoas não estão me ouvindo. Doutora, eu me desculpa interromper, mas é apenas para pedir que a senhora seja um pouquinho objetiva em relação às perguntas. Já Tá bom? Obrigada. Com a José que eu já estou encerrando, excelência. Na verdade, eu já me encerrei, era a última pergunta mesmo. Obrigada, viu? Era a última? Era a última. Então, pronto. Josefa, muito obrigada. Você está dispensada. Bom dia, viu? Obrigada. Bom dia, doutora. Boa melhora. Obrigado. Tem que assinar com Não, certinho. Não precisa assinar, não. Então tá. Tchau. Tchau. Pedro, pode chamar a Shirley, por favor? A Nádia não chegou ainda, né? Não. Tá bom. Você apresenta seu documento de identidade, por favor? Tá aqui em cima? Tá. Serviços também.
Shirley, esse processo aqui, a gente está apurando a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, supostamente cometido pelo Gilvan Pereira da Silva e com a conivência da Jaqueline Gonçalves Guimarães, contra a Mirelle. Você é irmã da Jaqueline, não é isso? Sim. Então você não presta o compromisso legal, eu vou ouvir você como informante, mas é muito importante para a apuração dos fatos que você fale apenas a verdade, tá certo? É. Muito obrigada, doutora Sheila. Obrigada, Excelência. Bom dia, Shirley. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo. Shirley, eu vou pedir para a senhora falar só um pouquinho mais alto, se tá certo, se não for incômodo. Essa ação penal aqui, dona Shirley, versa sobre um suposto crime de estupro de vulnerável que teria sido praticado pelo senhor Gilvan Pereira da Silva, com a participação da senhora Jaqueline Gonçalves Guimarães, por ter se omitido aqui em relação aos fatos. Como a senhora já relatou aqui para Sua Excelência, a senhora é irmã de Jaqueline, certo? Certo. Consta aqui que a Mirelle chegou a passar um tempo com a senhora, na casa da senhora, foi isso? Sim. A senhora pode me relatar como é que foi que aconteceu, como é que a Mirelle chegou lá? Bom, no dia eu recebi uma ligação do Conselho Tutelar falando que ela estava na escola e que não queria voltar para casa se tinha como eu pegar ela ou minha mãe. Aí então eu peguei e falei com eles que podia levar para casa. O Conselho Tutelar chegou a falar para a senhora por que estaria levando a Mirelle para lá? Sim, eles chegaram a falar que ela tinha reclamado na escola e tal, mas Ela tinha reclamado de quê, no caso? que ela falou que não ia voltar para casa, que não queria voltar para casa. E ou se eu ou minha mãe não pegasse, tinha que achar um lugar para levar ela. Uhum. Assim, mas a minha dúvida é o seguinte, tá, dona Shirley? No momento em que o Conselho Tutelar entrou em contato com a senhora, a conselheira que entrou em contato, que ligou para a senhora, chegou a falar que a Mirelle tinha reportado na escola que tinha sofrido algum tipo de abuso dentro de casa? Sim. Ela falou por isso por telefone para a senhora. Não, ela falou lá em casa. Ah, falou na casa da senhora. Então, só para eu entender como é que foi a dinâmica. A senhora recebeu uma ligação da conselheira. A senhora lembra qual foi a conselheira que ligou para a senhora? É Zéfara. Pois é. Tá. Zéfira, então, teria ligado para a senhora falando que a Mirelle estava chorando na escola e não queria voltar para casa, é isso? Isso. Mencionou que ela estava chorando? Mencionou que ela estava e que não queria voltar mais para casa, essas coisas assim. Certo. Aí ela perguntou se a senhora poderia ficar com a Mirelle em casa. Isso. Aí a senhora disse o quê? Não, ela falou que se eu ou minha mãe não tivesse como pegar, ia ter que procurar, porque ela não queria voltar para casa. Então eu mandei levar para casa, Certo. Elas chegaram no mesmo dia na casa da senhora, que a senhora recebeu essa ligação? no mesmo dia. A senhora se lembra se essa ligação foi pela manhã, foi à tarde? No meio da tarde, eu acho que No umas meio da... 2 horas. Demorou quanto tempo para o conselho chegar lá com a Mirelle depois da ligação que a senhora recebeu? Acho que umas 2 horas e meia, que foi, chegaram umas 4 e pouco, 5 horas por aí. Certo. E quando elas chegaram lá, qual era o estado de Mirelle? Como é que Mirelle estava? Pra mim tava normal, no caso. Ela não estava mais chorando, não? Não, Tá. E a conselheira que encaminhou, foi uma só conselheira ou foram duas? teve outra com ela, mas eu não sei o nome. Tá certo. Aí, ao chegar lá, o que é que as conselheiras reportaram para a senhora? Aí elas só me contaram que ela tinha feito, acho que chamada a escola e chamado o conselho. E lá ela falou pro povo da escola e pro conselho o que tinha acontecido, não sei. Mas, assim, eu gostaria de saber se a senhora se lembra exatamente o que ela falou, se ela. Porque, assim, para ela ter saído de casa tinha um motivo. Eu queria saber se ela falou para a senhora o motivo. O que que Mirelle tinha contado, o que que tinha acontecido.
Ela falou no caso que Mirelle tinha feito a denúncia, no caso. Denúncia de quê? Que tinha sido sofrido, como é que fala? Esqueci o nome. Tá, a conselheira reportou que Mirelle teria sido abusada pelo padrasto? Abusada não diria o nome, mas Uhum. esqueci o nome agora, tipo importunação sexual, foi o que a Zefa me passou. Entendi. E aí, depois que as conselheiras foram embora, a Mirelle ficou lá na casa da senhora. Sim, Ela ficou quanto tempo lá com a senhora, dona Shirley? acho que uns 3 meses a 4, Uns uns três 3. meses? Acho que não Nesse... sei ficar isso tudo, não. Tá bom. Nesse período que a Mirelle ficou lá, ela chegou a conversar com a senhora? Chegou a contar alguma coisa? Não, Ela nunca falou nada para a senhora? não, ela nunca falou nada. Eu já tentei conversar, mas ela não fala nada, não. Certo. E como é que era o comportamento dela lá? Ela estava. Qual era o ânimo da Mirelle lá com a senhora? Bom, Ela estava. o comportamento dela era só diferente, eu acho, mais Como quieta, assim, diferente? só mais quieta. Não Uhum, conversava muito, mais no canto dela, só. entendi, mas calada. Isso. Tá. Na delegacia, a senhora foi intimada para ser ouvida lá. Sim, Foi ouvida em delegacia, certo? A senhora prestou um depoimento lá na delegacia. Confirma que prestou esse depoimento? confio. Certo. Aí na delegacia, quando a senhora foi ouvida lá pela autoridade policial, consta aqui que a senhora falou o seguinte, abre aspas, que a depoente, e quando eu falo depoente, eu estou falando da senhora, tá, dona Shirley? Que a depoente afirma que Mirelle relatou que sua mãe Jaqueline faz uso de bebida alcoólica, é, e quando dormia, Gilvan, marido da mesma, ia até o quarto de Mirelle e ficava alisando suas pernas e passando as mãos em suas partes íntimas. É o que consta aqui no depoimento da senhora. A senhora de fato falou isso aqui, dona Shirley, lá na delegacia, no dia 28 de setembro de 2022? Sim, porque ela me perguntou se ela era alcoólatra, né? Aí eu Uhum. falei assim, não, bebe, mas alcoólatra não. Aí Tá, ele faz uso de bebida alcoólica. E certo. sobre o negócio, a Mirelle chegou a falar para minha menina sobre esse do quarto. Tá. Então, a Mirelle, o que eu tinha perguntado para a senhora, se ela tinha dito para a senhora disse que não. Então, para a senhora diretamente, ela não falou. Não, para mim ela nunca desabafou. Mas ela contou para a filha da senhora. É, E como é que a senhora ficou sabendo que ela contou para a filha da senhora? A senhora ouviu a conversa? Foi a filha da senhora que contou para a senhora? Como é que a senhora ficou sabendo disso aqui que a é a senhora... filha que me contou. A filha da senhora que contou para a senhora. Tá. A filha da senhora tem quantos anos? 20, acho que 20. 20, né? É, consta aqui ainda no depoimento que a senhora prestou lá na delegacia, ô dona Shirley, que a senhora perguntou para Mirelle se Gilvan tinha tido relação sexual com ela. E que Mirelle teria respondido que até onde ela se lembra, eles não mantiveram relação sexual. A senhora fez essa pergunta aqui para a sobrinha da senhora? Fiz, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Então eu perguntei, conversei com ela, perguntei para ver se ela falava alguma coisa, mas ela nunca me falou nada. Mas assim, a senhora disse que ela não falou nada, mas ela respondeu que não se lembrava se tinha tido relação sexual. Sim, foi a resposta dela. E mesmo a senhora tendo perguntado diretamente se tinha havido relação sexual, ela não falou para a senhora. Ela falou esse aí, que por lembrar, ela não lembra de nada. De ter Tá, acontecido. tá.
Mas ela não lembra se tinha havido relação sexual ou ela não lembra de nada do que aconteceu entre os dois? Ela falou que não lembrava de ter tido relação sexual. Essa questão aí de ter alisado não foi para a senhora que ela reportou. Não, Ela não quis falar. Tudo bem. Tá certo. Ela chegou em algum momento a falar com a senhora que gostaria de retornar a morar com a dona Jaqueline? não. No caso, o que aconteceu, ela estava na minha casa, aí eu estava na rua, aí depois a minha menina me ligou falando que ela estava voltando para casa da mãe. Eu respeitei a decisão dela e comuniquei a Zefa que ela tinha ido para casa da mãe dela e que a partir daquele momento eu não estava mais responsável. Foi o que aconteceu. Então, deixa eu entender. Não foi a senhora que levou a Mirelle para casa da mãe de volta. Foi a Mirelle que foi sozinha. Isso, da escola do Pena, ela já pegou o ônibus e já veio. Certo. Não falou nada para a senhora, não pediu. Mas ela chegou a manifestar o interesse em retornar para casa? Ela chegou a falar, ó, tia, eu quero voltar para casa de minha mãe, ou ela foi calada? Não, ela não chegou a comentar comigo, ela foi calada. Eu subi da rua, aqui na rua, minha menina me avisou que ela tinha entrado no ônibus e que tinha ido para a rua. Só respeitei a decisão dela. Tá. Sobre a Jaqueline, a Mireles falou alguma coisa da Jaqueline para a senhora, que tinha. Ela chegou a reportar, contar para a senhora se tinha falado alguma coisa do que ela relatou na escola para a Jaqueline? Não, A senhora chegou a conversar com a Jaqueline para entender o que estava acontecendo? é, não, bom ou pouco, mas ela não sabe de nada. Assim, dona Shirley, a senhora sendo irmã da dona Jaqueline, a senhora nunca assim, teve nem curiosidade de ligar para ela para perguntar o que estava acontecendo? As senhoras nunca conversaram sobre esse assunto, não? Então a gente conversou, acho que uma ou duas, mas ela sempre falou que não sabe de nada. Ela falou para a senhora que não sabia de nada. A Isso. senhora chegou a perguntar para ela se era verdade mesmo, o que estava acontecendo. E aí, o que ela respondeu para a senhora? Foi isso mesmo, que ela não sabe de nada. Tudo bem. É, Dona Shirley, a senhora sabe se a dona Jaqueline faz uso de bebida alcoólica? Mas, Tá certo. Em relação ao Gilvan, a senhora sabe dizer como era o relacionamento dele com a Mirelle, se eles se davam bem? na minha opinião, se davam, assim. Ela, o Gilvan tá há muito tempo com a Jaqueline? Tá. Muito tempo, quantos anos assim, mais ou menos? Hum, tem um tempinho aí. Acho, Tá. não lembro, mas tem um bom tempo. A Mirelle era pequena quando eles casaram, começaram a morar junto? Não sei quantos anos ela tinha, se era 12, não sei. 12 ou 13. Certo. Mas a senhora chegou a observar algum tipo de comportamento estranho entre eles? Se davam bem? Não, Já presenciou algum tipo de comportamento que a senhora reputa diferente? não, nunca cheguei a ver comportamento diferente nenhum entre eles. Tá certo, então. Tudo bem, dona Shirley, muito obrigada. Eu não tenho mais perguntas, excelência. Valeu. Bom dia, Shirley. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Só algumas poucas perguntas aqui, Shirley. Vocês ainda convivem? Você com a Jaqueline, com o Gilvan, com a Mirelle? Sim. Frequentam a casa um do outro? Sabe me falar quantos filhos menores a Jaqueline tem atualmente? Menor. Menor de idade? Só Mirella e Maicon. Mirelle e Maicon. Maicon tem quantos anos? Não sei. Maicon é 15, né? Acho que é 15. A senhora já foi lá na casa de Jaqueline, aquela mora, essa casa aí dos fatos? Sim. Quem é que dorme no quarto com a Mirelle? Mirella e Maicon. Mirelle e Maicon. E na época dos fatos,
A Maria Clara, que é filha da Michele, morava lá também? Morava. Dormia no mesmo quarto ou dormia separado? Eu acho que era no quarto mais Mirella. Dormia todo mundo junto. Mirella, Mike e Maria Clara, isso. Certo. Você sabe dizer quem é o pai de Mirelle? Mirelle é Petrúcio, só não sei completo. Sabe onde é que ele mora? Como é que é o nome, meu Deus? É Pernambuco? Não sei, eu esqueci o nome. É perto aqui? É longe? É longe. Sabe dizer se Mirelle tem convivência com o pai? Só por telefone. Nessa época, a Mirelle, alguma vez, nessa época que ela morava com você, alguma vez ela chegou a mencionar a respeito do pai, ou de um interesse de morar com o pai, ou que tinha tido algum contato com o pai? Na época, lá em casa, ela teve o contato com o pai e estava querendo ir realmente morar mais com o pai. Eu acho que o pai estava. Eu sei, eu acho que ela estava querendo ir. Mas ela falou? Falou. Mas ela falou com você ou ela falou com alguém de sua casa? Ela estava conversando com ele, com um chamado de vídeo, e a gente chegou a escutar e ela falou também. E aí ela falava o que exatamente? Ela só falava que achava que ia morar mais o pai dela, se der certo. E por que ela não foi? Eu não sei, que depois ela veio embora de lá de casa. Foi nessa época que Mirelle foi lá para sua casa que ela começou a ter um contato mais assíduo com o pai por telefone? Sim. E antes disso? Não tinha muito, não. Por quê? Eu não sei. Não tinha. Ele nem sei como que ele entrou em contato, porque ele nunca entrava. Jaqueline já foi casada com o pai de Mirelle? Não, amasiada, né? Pouco tempo, mas E eles separaram, ela tinha qual idade? Você sabe dizer? era bebê. Ela era bebê? E depois, entre ela bebê e até ela se tornar adolescente, ela teve algum contato com o pai nesse período? Eu acho que só foi ter contato nessa época desse acontecimento. Justamente nessa. Sabe dizer como que ela encontrou o pai? Ele encontrou ela encontrou ele? Sabe dizer como é que foi isso aí? Não sei se foi, não sei se foi por Facebook, não sei como é que foi que ela conseguiu encontrar. Mas sabe que ela encontrou. É. Aí eles conversavam esporadicamente. Sim. E aí, mas ela chegou a dizer que ela queria morar com o pai? Ela chegou a falar que queria. Por que ela não foi? Aí é que eu não sei. Você falou que Mirelle quando ela estava na sua casa, ela era quieta. Ela sempre foi quieta, é da natureza dela, ou é um comportamento que você observa de agora, dessa época aí? Para mim, ela sempre foi. Eu ainda continuo achando que é. Ainda hoje, ela ainda é uma criança, uma adolescente quieta na dela, Exato. tímida. Exato. Tanto que ela passou uma semana lá em casa, ela é só dentro do quarto, com o celular e conversa muito não. Não inteira, não. Só... Com seus filhos, ela tem uma interação melhor, assim, de primo, de conversar, ou não? Também é mais... Bem pouca coisa. Sai, conversa um pouquinho, mas é pouca coisa também. Sabe dizer se, depois desses fatos aí que foram narrados aqui, em algum momento, Mirelle foi morar com Michele, passar um tempo na casa de Michele? Foi. E o que você sabe a respeito dessa convivência dela com Michele, que é a irmã mais velha? Eu não sei. Não sei muita coisa de convivência dela com Michele, mas eu sei que ela foi para lá. Sim, ficou um tempo lá, depois não deu bem e voltou. Quis voltar de novo. Isso. E aí ela mora atualmente com quem? Hoje com minha irmã Jaqueline. Só com Jaqueline? Só. Certo. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigada. Muito obrigada, Sheila. Você está dispensada. Bom dia. Obrigada. Doutora, eu peço só um breve intervalo. Hoje eu chamo a próxima testemunha. Tomar o remédio. Boa tarde, Dandara. Bom dia, Dandara. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Dandara, você apresenta seu documento de identidade, por favor. Ai, deixa eu ver.
Você vai ser ouvida agora como testemunha na apuração da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, supostamente cometido pelo Gilvan Pereira da Silva, com participação da Jaqueline Gonçalves Guimarães, tendo como vítima a Mirelle. Você tem o dever legal de dizer apenas a verdade, certo? Doutora Sheila. Obrigada, Excelência. Bom dia, Dandara. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Sim, A senhora consegue me ouvir bem? consigo. Tá certo. Dandara, como sua Excelência antecipou, essa ação penal tem como réus o senhor Gilvan Pereira da Silva e a senhora Jaqueline Gonçalves Guimarães em razão do suposto estupro de vulnerável praticado contra a adolescente Mirelle Gonçalves Oliveira. A senhora se recorda de ter prestado atendimento pela rede a Mirelle? Não, porque eu acho, pelo que eu vi, o processo é de 2022, né? Aí eu não Isso. sei se foi pelo CREAS ou pelo hospital que eu atendi. Eu não me lembro mesmo. Em 2022, a senhora não se recorda onde a senhora trabalhava? É porque atendia em 2 lugares, então eu não sei em qual lugar que eu atendi. Mas a senhora se lembra de tê-la atendido? Não. Tá certo. É, Eu vou trazer alguns trechos do depoimento que a senhora prestou na delegacia de polícia Uhum. e a senhora me diz aqui se com a leitura a senhora consegue se rememorar de alguma coisa, porque como realmente já tem 4 anos, são muitos atendimentos, É. talvez com alguns detalhes a senhora consiga se lembrar. Uhum. Tá, quando eu disser depoente, estou me referindo à senhora, tá? Tá. Que a depoente é psicóloga do CREAS, que no dia dos fatos foi acionada pelo Conselho Tutelar a comparecer no hospital local, pois estavam com Mirelle, a qual havia relatado ter sido vítima de abusos sexuais por parte do padrasto Gilvan. Que a depoente compareceu no hospital e foi conversar com Mirelle em uma sala reservada. Que à época Mirelle relatou que havia 2 meses que Gilvan estava lhe abusando. Que Mirelle disse que Gilvan dizia-lhe que a mesma era gostosa e que seria sua mulher quando Jaqueline, mãe de Mirelle, viesse a morrer. Que Mirelle relatou que Gilvan lhe olhava com um olhar de desejo. Que Mirelle relatou também que certo dia acordou no meio da noite e viu Gilvan alisando suas pernas. Que Mirelle relatou que certo dia estavam fazendo churrasco em casa para comemorar o aniversário de Gilvan e quando todos foram dormir no meio da noite acordou com Gilvan em cima do seu corpo, tentando lhe agarrar. Que na referida ocasião, Mirelle lhe disse que chamaria a polícia e contaria para sua mãe, oportunidade que Gilvan, segundo Mirelle, teria lhe ameaçado de morte, caso ela contasse para alguém. Nem assim a senhora não consegue se recordar de nada? Ah, agora eu lembrei. O que a senhora lembrou? Eu lembro exatamente disso aí que foi falado, né? Eu lembro quando foi, mas foi isso aí, porque foi um único atendimento só que eu tive com ela. Fui no hospital, foi assim, ela verbalizou de forma bem fluida mesmo, não teve. Ela falou exatamente essas coisas aí. E foi isso, ela falou isso aí. Tá, a senhora atendeu então a Mirelle no hospital. Foi no hospital. Ela chegou a fazer algum tipo de exame de corpo de delito no dia, a senhora se lembra? Não, isso aí eu não sei não. Porque assim, na prática, não faz aqui em Carlos Chagas, não. Uhum. Esse Mas exame. a senhora sabe dizer se ela chegou a passar pelo médico? Não, eu não posso afirmar. Não sei. Quando a senhora foi atender a Mirelle, Mirelle estava sozinha, estava acompanhada de alguma pessoa? Dentro da sala foi sozinha, só fomos nós dois. Certo. Mas a senhora se recorda se ela estava acompanhada de alguém antes de iniciar o atendimento com a senhora?
Eu, eu não posso. Eu acho que ela estava com o conselho. O pessoal do conselho. A senhora acha ou a senhora se lembra, assim, do cenário? Não, eu tô com medo de afirmar, não sei não. Tá. A senhora falou aí que a Mirelle relatou tudo de forma muito fluida. Uhum. A senhora lembra do estado anímico dela? Se ela estava nervosa, se ela estava triste? A senhora se lembra como é que era o estado dela ao narrar isso para a senhora? Ela estava chorosa e ansiosa. Chorosa, ansiosa? Uhum. É, a senhora disse que foi exatamente isso que ela falou. Então ela reportou que estava sendo, que vinha sofrendo, que vinha sendo molestada pelo padrasto? Sim. A senhora lembra exatamente do que ela disse que ele estava fazendo com ela? Se ela reportou que houve conjunção carnal, se houve sexo entre os dois? Não, conjunção carnal, eu não me lembro dela ter falado isso, não. Mas o que Chegou. a senhora lembra que ela falou? Eu lembro que ela disse essa questão aí de que às vezes ela ficava sozinha em casa, e aí era essa oportunidade que o padrasto abordava ela, né? E com dessas situações aí que ela chegou a falar para a mãe, mas ela não teve a. Parece que a mãe não acreditou. Ela chegou então a falar para a senhora que ela contou para a mãe dela que estava passando por isso? Chegou. Ela chegou a falar para a senhora se é, há quanto tempo esses supostos abusos vinham acontecendo? Eu não lembro. Não lembro. A senhora se lembra se ela reportou, se ela contou, se a mãe dela já chegou a agredi-la, chegou a bater nela por conta dessa situação aí que ela contou, desses abusos que ela vinha sofrendo? Não me lembro disso aí também, não. Tá. Ela chegou a falar para a senhora se ela tinha uma irmã que também foi molestada pelo padrasto? Falou. O que que ela falou em relação a essa irmã? Ai, meu Deus. Ela falou que era uma irmã que não morava mais com a mãe, que essa irmã saiu de casa por causa disso também, e que ela preferia morar com essa irmã. E é só isso que eu lembro. Eu não, Certo. Ela falou que a irmã saiu de casa, mas ela falou o motivo pelo qual essa irmã saiu de casa? porque ela já teria sido abusada. Por esse mesmo padrasto? Sim. Certo. A Mirelle, ela apresentava algum tipo de ideia de autoextermínio, de automutilação? A senhora se recorda disso? Não me recordo, porque se eu afirmar isso, eu vou basear no contexto que ela estava falando, mas se ela falou, Não se lembra. não me lembro. Não tá certo. O importante é narrar só o que a senhora se recorda mesmo, tá, dona Dandara? Ela chegou a narrar para a senhora, ou a senhora se recorda de ela ter narrado para a senhora um episódio no qual é, o Gilvan teria tentado agarrá-la e aí uma vizinha veio defendê-la com um porrete? Isso a Sim, senhora lembra? lembro. A senhora lembra do que ela falou especificamente sobre isso aí? Era uma vizinha próxima, era bem próxima essa vizinha. E eu só lembro que essa vizinha interviu mesmo. Ela entrou lá com tudo e tentou separar. Eu só Tá. lembro disso. Isso a senhora fala com base no que a Mirelle reportou para a senhora, contou para a senhora Foi no Mirelle que atendimento. falou. Foi Tá. Mirelle que falou. A senhora chegou a continuar o acompanhamento da Mirelle no CREAS ou esse foi o único contato que a senhora teve com o caso? Que eu me lembro, foi o único que se eu me lembro direito, ela foi embora. Tá certo. Tá ok, então, Nandara. Muito obrigada, tá? Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Doutora Yomir? Bom dia, Dandara. Bom dia.
A senhora foi a primeira profissional a ouvir adolescente? Eu acho que o conselho ouviu primeiro. Sabe dizer se ela já havia conversado com professores, direção, familiares antes de ser atendida? Eu não posso afirmar. A senhora teve acesso prévio a relatos de terceiros antes de ouvir a Mirelle? Do conselho. O que o conselho te reportou? Não lembro. A senhora sabia do conteúdo da redação antes de conversar com a Mirelle? Não. Eu não tive acesso à redação, não. Foi alguém do conselho que me falou mais ou menos do que era, e aí eu fui atendê-la. Assim, é complicado, né? Porque eu suponho que eu atendi ela no hospital, porque eles devem ter levado por causa do processo de crime de delito, né? Tem que levar primeiro no hospital, então eu suponho que foi isso. Entendi. Com certeza. O atendimento foi gravado? Não, As perguntas feitas para a Mirelle foram predominantemente abertas? foi aberto. Houve perguntas sugestivas? Não, porque ela falou tudo. Ela foi falando e eu fui perguntando. A senhora repetiu perguntas quando a resposta não era confirmatória? Não, A Mirelle demonstrou, assim, hesitação ou mudança de versão durante o atendimento? não, Mesmo chorosa, ela contou tudo. contou. Não precisou você ficar forçando ela a falar, instigando. Ela simplesmente chegou para você e se abriu. Ela abriu. Você já conhecia a Mirelle antes desse atendimento? Nunca Foi a primeira vez que você conversou com ela? foi. De cara, ela já chegou e contou a vida dela toda para você. Não, porque como ela. Não é assim, cara. É porque ela já estava lá para isso, para passar pelo hospital, né? Pelo atendimento hospitalar. Então ela sabia que o motivo era esse. E aí a abordagem geralmente é essa. Eu estou aqui para te ouvir, o que estiver acontecendo é para te ajudar. E ela estava assim numa situação em que ela não queria mais viver aquilo. Então ela estava pedindo ajuda mesmo. A senhora pode afirmar que não houve qualquer influência externa na formação daquele relato? Não, não teve não. A Mirelle indicou dados específicos? Não lembro. Indicou frequência exata dos pós-fatos? Não lembro. Houve uma coerência interna na narrativa dela? Sim. Houve contradições durante a entrevista? Não. A narrativa dela apresentava elementos típicos de uma memória vivencial ou poderia ser compatível com um relato imaginário? Não, aquilo ali ela viveu. Você tem conhecimento que após esses fatos a adolescente se retratou e disse que tudo era mentira em juízo? Não. Então a senhora não teve conhecimento dessa retratação. Não sabia disso. Essa retratação, você enquanto psicóloga, não dá, a pergunta vai ficar prejudicada, excelência, porque ela não teve acesso a essa retratação. Nesse atendimento, a adolescente relatou conflitos com a mãe? Não lembro. Ela mencionou alguma coisa sobre o pai? Não. Você perguntou? Não lembro. A senhora lembra se investigou a dinâmica familiar dela antes de formar a sua impressão? Não, porque foi esse atendimento pontual mesmo. Não deu tempo de... Não deu tempo de aprofundar, não. Em sua experiência, esses conflitos familiares podem motivar falsas acusações? Depende. Foi realizado com Mirelle algum teste psicológico? Não.
Houve algum diagnóstico clínico formal? Não. Foi identificado algum sintoma compatível com trauma sexual? Pouco atendimento, um só atendimento para poder falar isso. Sei. Sem mais, excelência, obrigada. Muito obrigada. Você está dispensada. Bom dia. Tchau. Pode chamar a Givanil. Bom dia, Givanil. Tudo bom? Bom dia, estou ótimo, e você? Tudo bem. Traz seu documento de identidade, por favor. Joanilma, você vai ser ouvida agora como testemunha no processo que apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, supostamente cometido por Gilvan Pereira da Silva, com a participação de Jaqueline Gonçalves Guimarães. Você tem o dever legal de falar apenas a verdade, certo? Doutora Sheila. Obrigada, excelência. Bom dia, dona Givanilma. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo ótimo. Ah, maravilha. Dona Givanilma, a senhora é ou foi diretora da Escola Estadual Dr. João Beraldo? Eu fui, hoje nessa função eu estou aposentada. Ah, Eu continuo lá na escola como professora, prestes a aposentar também. maravilha. Dona Givanilma, como a Sua Excelência antecipou aqui, a senhora foi convidada a comparecer hoje como testemunha nessa ação penal que tem o senhor Gilvan Pereira da Silva e a senhora Jaqueline Gonçalves Guimarães como supostos autores de um crime de estupro de vulnerável, do qual teria sido vítima a adolescente Mirelle Gonçalves Oliveira. A senhora se lembra dessa situação? A senhora era diretora da escola onde a Mirelle estudou? O que a senhora pode falar aqui para a gente hoje na audiência? Eu me lembro e revisitei os documentos, tá? Da escola, né? Acaba que quando eu recebi a intimação, perguntei de que se tratava. E aí, como eu continuo na ativa e os nomes ainda são familiares, né? Familiares, aí eu revisitei. E aí me veio, né? Voltou à tona da supervisora da época me acionar, falando que a Mirella queria fazer uma denúncia. E aí eu fui escutar, fui para a sala da supervisora e fui fazer a escuta da adolescente. Na época, a professora de língua portuguesa, naqueles dias mesmo, também tinha feito um comentário de uma redação. Aí, nesse momento, eu voltei a procurar a professora para ver se via essa redação que uma colega tinha feito e que nessa redação a colega falava desse fato. Na época, nós estávamos fazendo um concurso de redação promovido pelo projeto da prefeitura. Não lembro mais qual setor da prefeitura que fazia um projeto dentro de abuso de criança, né, e adolescente. Foi dessa estimulação da professora de língua portuguesa que ela escreveu, isso veio à tona na cabeça dela. E aí eu voltei para perguntar à professora, né, como é que foi mesmo, aí a professora relatou. E a gente observou que a adolescente estava bem sensibilizada. Certo. Diante dessa situação, eu tinha a obrigação de acionar o conselho. Eu acionei o conselho, aí vieram 2 conselheiras,
Aí nós relatamos para as conselheiras o que a Mirella tinha falado e o que a professora... Eu chamei a professora, eu acho que eu chamei, não lembro mais se eu chamei de novo a professora, para ela relatar. Aí a professora também relatou para as conselheiras. Aí as conselheiras falaram que, daquele momento em diante, quem é que estaria com a situação eram elas. Tá. Sobre essa redação, a senhora chegou a ter acesso à redação? Chegou a ler? Eu não lembro, não lembro se eu recolhi, se passei para as conselheiras, não lembro. Não tenho. Muito tempo, né? E a gente faz esse é um projeto que faz todo ano. Aí tem coisa que... Tá, então a senhora não se recorda se a senhora chegou a ler a carta ou não? Não me recordo. Mas a senhora se recorda se a carta foi escrita pela própria Mirelle, se foi por alguma colega da Mirelle? Pela colega. Mas foi depois disso aí, eu acredito que foi isso que reavivou na memória dela e que ela que foi procurar a supervisora. Não foi a colega que foi procurar. Foi a Mirelle que foi procurar a supervisora e que falava, e que contou. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Teve uma redação que uma amiga da Mirelle fez relatando essa situação. E aí, depois dessa redação, a própria Mirelle procurou a supervisora. Isso. Para reportar. Foi no mesmo dia da redação que ela foi procurar a supervisora? Não, porque a supervisora, a professora já havia feito um comentário com a supervisora, então não acredito que seja no mesmo dia, não. Tá. E aí, de posse dessa informação, a senhora chamou a Mirelle para conversar lá na sala da senhora? Não, porque não sei se no dia seguinte ou pós, ela que procurou. Ela procurou a senhora? Ela procurou a supervisora Carla. Tá. A supervisora Carla depois procurou a senhora? No mesmo dia. A partir daí, a senhora chegou a conversar com a Mirelle? Cheguei, eu conversei junto com a Carla, eu escutei. Nessa escuta, Mirelle falou que estava sofrendo um abuso. Certo. Aí ela falou que estava sofrendo abuso. Ela chegou a falar para a senhora que tipo de abuso ela estava sofrendo? Não. Eu não... como ela estava fragilizada, e a gente não faz isso. A gente não coloca a criança, a adolescente em situação. Isso aí é papel dos conselheiros, né? A gente só escuta e procura o responsável, porque esses detalhes não cabem à escola, né? Tá certo. Aí, só para eu formar um cenário aqui, a Mirelle reportou que estava sofrendo abuso. A senhora disse que ela estava fragilizada. Qual o estado anímico que ela estava no momento que ela procurou a senhora? Ela estava muito triste, porque ela não é uma menina que é risonha, que nunca foi tão assim. Mas ela estava mais triste. Certo. Aí, imediatamente, a senhora chamou o conselho tutelar, logo após ela ter dito que estava sofrendo abusos em casa? Eu chamei a professora para ter certeza da questão da redação, né? A gente conversou, aí a professora falou que teve isso mesmo, e daí eu acionei o conselho. Porque eu não queria ficar com isso. Eu não tinha por que ficar, né? Não é minha responsabilidade. Tá certo. Quando o conselho tutelar chegou, a senhora acompanhou? A senhora viu no momento que as conselheiras tutelares conversaram com a Mirelle? Se ela estava presente? Deixa eu voltar aqui, que eu chamei na minha sala e Mirella estava com a Carla na sala que é do lado. Eu estava junto, sim. A senhora se recorda se na frente do conselho, se para as conselheiras, a Mirelle chegou a reportar também que estava sofrendo abusos em casa? Ela reportou, sim. O que ela falou, ela repetiu. Não me lembro de detalhes do que ela falou.
Tem muito Tá. tempo. Ela falou espontaneamente ou o conselho que começou a inquirir? Ou o conselho chegou lá e ela falou, aconteceu isso e isso comigo? Não, foi ela que quis, ela que procurou. A gente só Espontaneamente. foi um agente que facilitou. Entendi. Ela chegou a falar, além do abuso que ela estava sofrendo, ela chegou a falar, chegou a mencionar se ela tinha contado para a mãe dela, chegou a pedir pela mãe, falar que. Ela falou que a mãe não acreditava nela. Tá, então ela falou para as senhoras que ela contou para a mãe que a mãe não acreditava. É, Tá certo. Depois que o conselho tutelar chegou, o que aconteceu? A senhora sabe dizer se elas permaneceram lá, se elas foram para algum lugar? as conselheiras falaram que a partir daquele momento era com elas. Aí Uhum. elas, eu sei que elas levaram para os procedimentos normais, que aí eu acredito que seja hospital, os procedimentos. Certo. Mas saíram com as conselheiras. Tá, então ela deixou a escola naquele dia acompanhada das conselheiras. Sim, A responsável por ela, no caso a dona Jaqueline, chegou a ser chamada na escola nesse momento ou ela já saiu dali com as conselheiras e. já saiu com as conselheiras, porque as conselheiras falaram que era, a partir daquele momento, quem ia tomar pé da situação era ela. A senhora sabe dizer se a Mirelle continuou frequentando a escola depois desse episódio? A senhora se lembra? Parece que ela foi levada, ela foi tirada da família Uhum. e foi levada para o lado de um distrito aqui. E ela ficou vindo, sim. Não lembro a frequência dela ter vindo, se vinha. Mas ela continuou matriculada nessa escola, Continuou. a João Beraldo. Ela não mudou de escola, essa é a minha dúvida. Tá certo. Em relação à amiga de Mirelle, que foi quem fez a redação, a senhora chegou a conversar com ela? Ela chegou aí também na sala da senhora ou a Mirelle foi sozinha? Não, a gente não interpela a adolescente. A gente não Certo. conversa com a adolescente. Tranquilo. Então, nem a adolescente foi interpelada e ela também não compareceu espontaneamente para a senhora para falar alguma coisa. Não. Tá certo, então. Depois desse ocorrido, a época do ocorrido, a dona Jaqueline chegou a ir lá na escola para conversar com as senhoras, para conversar com a senhora, para conversar com a professora? A senhora sabe dizer? Não lembro. Não me lembro. Tudo bem. Tá certo, então, dona Givanilma. Muito obrigada, tá? Eu não tenho mais perguntas, excelência. Não tenho perguntas, excelência. Obrigada. Muito obrigada, dona Givanilma. Está dispensada. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Boa tarde. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Bom dia. Seu documento de identidade, por favor. E a Vera? Daniele, você vai ser ouvida agora como testemunha no processo que apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, supostamente cometido por Gilvan Pereira da Silva, com participação de Jaqueline Gonçalves Guimarães, por omissão, e tendo como vítima a Mirelle. Você é parente do Gilvan ou da Jaqueline? Não, eu sou vizinha. Então você tem o compromisso legal de dizer apenas a verdade sobre pena do crime de falso testemunha, tá bom? Doutora Sheila. Obrigada, excelência. Bom dia, Daniele. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo, graças a Deus. Amém. A senhora tá me ouvindo bem aí, dona Daniele? Tô. Ah, ótimo. Dona Daniele, a senhora já disse aqui que é vizinha do senhor Gilvan e da senhora Jaqueline? Sim. A sua excelência também antecipou aqui qual o motivo que a senhora está aqui hoje, né? Para prestar depoimento como testemunha numa ação penal
que apura o suposto crime de estupro ter sido praticado contra a Mirelle. Uhum. É o seguinte, Daniele, a Mirelle teria dito em algum momento que ocorreu um episódio no qual o Gilvan teria tentado agarrá-la e que a senhora teria intervido para defendê-la. Eu já tô com acesso aqui ao depoimento que a senhora prestou na delegacia, porque a senhora também foi fazer na delegacia, certo? Certo. Certo. Agora eu pergunto, isso de fato aconteceu? A senhora chegou a presenciar algum episódio no qual o senhor Gilvan tentou agarrar a enteada? O que a senhora pode relatar sobre isso? Nunca. E olha que eu frequentava, né? Frequento a casa deles até hoje, né? Tem Uhum. 11 anos, né? Que eu frequento a casa deles. Meus filhos também, mas nunca vi diferença entre eles, nem nada. Então isso aqui não aconteceu? Não, De a senhora ter presenciado? não, nunca. Tá. Ela chegou a pedir algum dia para dormir na casa da senhora por estar com algum receio, com algum medo do padrasto? Não, nunca. Não. Então, esse relato que ela deu aqui em algum momento, que a senhora teria a defendido de um suposto assédio praticado contra o padrasto, não aconteceu. Não, A senhora acabou de relatar aqui que a senhora tinha uma certa proximidade com a família, que a senhora frequentava a casa da família. até hoje, Até hoje a senhora frequenta. 11 anos. Certo. A senhora que frequenta a casa deles, em algum momento a senhora já percebeu, já reparou em algum tipo de comportamento estranho do Gilvan em relação a Mirelle? Não, Nunca percebeu? Nunca. nunca. Como é que era o relacionamento deles, assim, da Mirelle com o Gilvan? A Mirelle e o Gilvan é igual, de semelhança a pai e filhos, né? Então, eu não vi diferença nenhuma, porque do mesmo jeito que eu tenho um filho fora do casamento, né? Sim, Uhum. eu tenho um filho, né? Que meu filho chama meu marido de pai. Que Entendi. criou, né? Igual o Gilvan criou eles. Tá. Então a Mirelle chamava o Gilvan de pai? É, Tá, ok. Em relação à irmã da Mirelle, a Michelle, a senhora chegou a conhecer a Michelle? conheci, mas foi pouco, assim, pouco convívio, né? Porque ela morava em Nanuque, né? Então eu tinha pouco convívio com ela, mas com a Mirella, Jaqueline e o Gilvan, né? Eu frequentava a casa deles até hoje. Tá. Então, Então, nesse a momento, Michelle, não. quando a senhora começou, então, a frequentar, a ter amizade com a Jaqueline e com o Gilvan, então a Michelle já não morava lá mais. Não. A senhora sabe dizer por que que a Michelle não morava mais com eles? Não, porque quando Jaqueline envolveu com o seu Gilvan tinha separado, né, do primeiro casamento, e eu conheci ela através do seu Gilvan, Tá. a Jaqueline. A senhora sabe dizer se a Jaqueline faz uso de bebida alcoólica? Final de semana, né? Final É de só, semana a gente sim. certo. É só final de semana que ela bebe ou Final ela de semana, bebe assim com frequência? semana. Só final de semana. Certo. Então a frequência é só final de semana. Mas nesses finais de semana que ela bebe, a senhora sabe dizer se ela fica muito bêbada, se ela bebe socialmente? Não, ela bebe socialmente, porque eu bebia, né, lá na casa dela, mais ela. Então, eu não Uhum, via. tá certo. Então tudo bem, dona Daniela. Muito obrigada. Até eu não tenho mais perguntas, Ações. Bom dia, Daniela, tudo Bom bem? dia. Daniela, você sabe dizer o motivo de Mirelle ter falado em algum momento que você a defendeu de Gilvan? Não sei. Que você teria salvado ela com um porrete? Não sei. Não? Atualmente, você conversa muito com Mirelle? Já tentei chamar ela para conversar, mas ela não conversa. Ela- Nunca conversou. Ela fica no canto dela. Sabe dizer se ela tem amigos? Nunca vi ela com amigos. Muito difícil. Ela é uma menina quieta? Ela já. Teve uma vez, né? Que eu falei assim, não, ela fica mais na dela. Mira, ela fica mais na dela. Não conversa nem com a mãe dela.
E a convivência dela dentro de casa com Gilvan e Jaqueline hoje, como é que é? Normal. Você Não tem diferença nenhuma. nota alguma coisa? Não tem diferença nenhuma. Ela chama Gilvan atualmente de quê? Ela chama de pai, então às vezes é Gilvan. E Jaqueline? Normal. De mãe, né, Jaqueline? Mãe, não tem diferença nenhuma, não estou vendo diferença nenhuma, né? Sei. Você disse que conhece eles desde a época do início do relacionamento, né? Jaqueline e Gilvan. É. Nessa época que eles começaram a se relacionar, até hoje, Michele morava lá com eles? A Michele ficou um tempo, mas eu não frequentava, eu não ia lá, não, porque era muita gente, né? Então eu não ia, eu ficava mais em casa. Mas, assim, de Michele, eu não tinha muita convivência com Michele. Conversava e tudo, mas não tinha aquela convivência. Certo. Nessa época aí que você fala que eles conviveram, ela já era maior de idade? A Michele? É. Não. Ela ainda era Eu menor? acho que não. Era de menor ou de maior? Era de maior. Ela tinha filho já? Ela estava grávida do segundo menino dela. Que a primeira, Jaqueline que cuidava, né, da filha. Jaqueline que pegou para cuidar da filha dela. A Maria. Nessa época desses fatos aí, Maria Clara estava lá com Jaqueline? Tava. Você sabe falar quem é que dorme lá no quarto com Mirelle na época desses fatos aí? Maria Clara e o Maicon. Maicon e Mirelle. Os três. Além desse quarto, tem outro quarto na casa? Tinha o quarto deles. Deles quem? De Gilvan mais Jaqueline. Então, num quarto dormia Gilvan e Jaqueline, e no outro, os três meninos, que era Maicon, Mirella e Maria. Você sabe dizer quem é o pai de Mirelle? Não conheci. Sabe dizer se Mirelle tem algum vínculo ou já demonstrou alguma vontade em relação a esse pai? Ela vinha conversando com ele, né? Ela conversa com ele pelo telefone. Até hoje ela conversa com ele? Até hoje. Ela já falou para você alguma coisa sobre o pai dela? Não. Não? Já demonstrou interesse de morar com o pai dela, alguma coisa? Não. Não tenho mais perguntas, excelência. Obrigada. Você está dispensada. Bom dia. Bom dia. Doutora Sheila, seria agora a Excelência, Michele. há uma testemunha enrolada pela defesa que não é comum. Sim, eu sei, mas justamente desculpa. por isso que eu quero saber, porque as testemunhas arroladas pela acusação, 2 não compareceram. Então, Eu antes vou de insistir. começar, eu preciso confirmar com a defesa se ela se opõe à oitiva logo da testemunha do Marcos ou se ela prefere postergar para audiência e continuação. No caso, a doutora Sheila vai insistir no depoimento de Michele e Nádia? Sim. Eu não tenho objeção, não, excelência. Então, pronto. Pode chamar o Marcos, por favor. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tudo. Apresenta seu documento de identidade, por favor. Obrigada. Marcos, você vai ser ouvido agora na apuração da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, supostamente cometido por Gilvan Pereira da Silva, com participação de Jaqueline Gonçalves Guimarães. Você é parente de algum dos dois? Sou filho da Jaqueline. Então, eu vou ouvir você como informante, você não presta o compromisso legal, mas é muito importante que você diga apenas a verdade, tá certo? Correto. Doutora Ayumi? Bom dia, Marcos, tudo bem? Em relação aos fatos, né, que estão sendo tratados aqui, me fala como é seu relacionamento com Mirelle. Mirelle, desde criança, ela sempre foi apegada à minha pessoa, sempre compartilhou tudo comigo, sempre esteve próximo. Depois eu completei a maioridade, casei também, ela sempre frequentava a minha casa, desde sempre. A relação sempre boa, muito ótima. Vocês moravam próximos, ali por volta do ano 2022, 2023? Em 2022 eu morava
Sim, sim. Sim. O que Mirelle fala para você a respeito desses fatos que eu não preciso dizer, porque você já tem conhecimento? Assim, particularmente, eu perguntei para chegar a ela, eu chamei ela um dia, para ela falar para mim o que estava acontecendo. Graças a Deus, até hoje ela nunca questionou nada em relação ao acontecido comigo, não. Nunca comentou. O que assim. ela fala sobre, o que ela falou para você sobre esse fato que aconteceu na escola, onde ela supostamente fez uma denúncia de abuso envolvendo Gilvan? Ela confirmou para você? Ela falou que era mentira? O que ela falou para você? Em momento algum, no dia que eu perguntei para ela, a única coisa que ela falou comigo é que era mentira. Ela falou aquilo que ela queria ir embora. E minha mãe não estava autorizando ela a ir embora. Mas queria ir embora para onde? Assim, seguido ela queria ir embora morar com o pai dela. Mas por que essa vontade repentina de morar com o pai? Não sei, talvez porque o pai dela foi ausente na vida dela, a vida quase toda, né? E agora resolveu aparecer depois dela tá já mocinha. Ela demonstrou interesse em querer passear com ele e minha mãe não autorizou ir para lá, ficar lá. Certo. Aí, mas ela chegou a pedir para ir, para conhecer? O pai dela chegou a demonstrar interesse? Não, assim, saber se ele demonstrou interesse, eu realmente não sei. Agora que ela pediu para minha mãe, ela pediu para conversar com a mãe deixar aí também. Isso aqui. E o pai dela mora onde? Eu não sei a localidade dele, não. Mas é no mesmo estado, é em outro estado? Eu acho que é em outro estado. Sei. Como é o relacionamento de Gilvan com Mirelle? O dia a dia é normal. Até hoje é normal? É normal, chama de pai, dá bênção. Normal. Ela dentro de casa. Nessa época que aconteceram esses fatos, Mirelle foi levada para morar com Shirley, né, que é tia de vocês. Correto. E aí depois Mirelle pediu para voltar a morar novamente em casa. Correto. Desde então ela mora com Jaqueline e Gilvan? Sim, desde então, no meu conceito, ela mora com minha mãe e Gilvan. Você convive ali no meio deles até hoje? Sim, mora numa casa ao lado. Mas é no mesmo terreno? Ou é... Correto. E aí vocês... Você nota que se ela tem algum medo de Gilvan, algum receio, ou a convivência é... Não, a convivência é super boa. Mas é uma convivência boa, que ela evita contato com o Gilvan, ou é uma convivência normal? Não, os dois dialogam normal dentro de casa no dia a dia. Em relação à alimentação, o almoço está pronto, o café está pronto. Normal, coisa normal do dia a dia. Eles têm algum atrito dentro de casa, algo que você, como homem, né, como irmão mais velho, poderia ser algo sugestivo de alguma coisa errada? Por incrível que pareça, eu nunca vi nenhum dos dois atarando as vozes com os outros, nunca vi batendo dois. Por incrível que pareça, só já vi eu corrigir meu irmão, né, que é menino homem, tem que corrigir. Ora, questão a ela, os dois dialogam normalmente, como pai e filho mesmo. Nessa época desses fatos aí, Mirelle dormia sozinha no quarto ou ela dormia com mais alguém? Na época dos fatos, a filha de Gilvan morava com ele, quando minha mãe foi morar com ela, né? A do meio, acho que já tinha saído de casa, no caso, morava só a mais nova. Era minha mãe, Gilvan, a filha dele mais nova, Mirelle, meu irmão Mike e minha sobrinha Maria Clara. Maria Clara é filha de quem? Michele, minha irmã também. Michele tem algum atrito com sua mãe? Desde o meu conhecimento, não. Não? Só que, no meu conhecimento, no início do relacionamento, minha mãe ela não aceitava, mas depois disso ela não aceitava o quê? O relacionamento da minha mãe, no início. Logo quando minha mãe conheceu o Gilvan. No início. Aí, logo nessa após, época do início do relacionamento, Michele morava dentro de casa com sua mãe? Minha mãe tinha vindo recentemente de embora de novo Cruzeiro para cá. Aí lá, assim que ela veio para cá, que ela ganhou a Maria Clara, passou pouco tempo, ela casou, foi morar com o rapaz em Nanuque, e a Maria Clara ficou com a minha mãe. Aí assim, quando minha mãe foi morar com o Gilvan, ela não estava mais dentro de casa mesmo. Entendi. E depois disso, a Michele teve outro filho? Isso. Certo. Já teve algum atrito entre sua mãe e Michele por conta dessa outra criança? Na minha presença, não. Mas é algo que você tem conhecimento? Também não. Conhecimento nenhum. Certo. Não tenho mais perguntas, excelência. Obrigada. Oi? Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Sim.
Marcos, basicamente duas perguntas. O senhor, na sua fala aí, em determinado momento, quando a doutora Ayumi perguntou sobre o pai da Mirelle, né, sobre por que a Mirelle gostaria de morar com o pai, o senhor falou que acredita que é porque ela não tinha convivência com o pai. A minha pergunta é, o senhor acredita que foi por isso ou ela chegou a falar para o senhor, chegou a verbalizar, olha, eu quero morar com meu pai porque eu nunca convivi com ele? Ela chegou a falar para o senhor o motivo? Não, chegou não. Ela só comentou Ela, que queria ir ah, morar com o pai dela. O real tá, motivo ela não comentou, não. tá. Ela falou que queria morar, mas ela não falou para o senhor também por que ela queria morar. Isso. Ah, o senhor acha que é por isso? O senhor Claro, supõe. eu tenho certeza. Tá. Outra dúvida que eu tenho aqui, a doutora também perguntou sobre as disposições dos quartos, quem dormia onde. Aí o senhor falou que na época dos fatos, as pessoas que dormiam no quarto, né? Na época dos fatos. Qual foi a época dos fatos? Em que ano aconteceram esses fatos, o senhor sabe? 2022, eu acho. 2022? Isso. Tá certo. Na época que a Mirelle, né, teria reportado essa situação lá na escola, o senhor chegou a conversar com o Gilvan, chegou a conversar com a dona Jaqueline? Eu já, Chegou a perguntar para eles o que estava acontecendo, se era verdade, se não era verdade? aí eu perguntei, né? Um irmão mais velho, né, eu tenho direito de perguntar. Então, perguntei para Sim. ele se era verdade. Até hoje, nunca desconfiei também, não, que ele é um homem honesto. Nunca deixou faltar nada dentro de casa da família. Certo. O cara Aí o senhor, criou duas Aham. filhas sozinho, então, O senhor perguntou, o senhor chegou a perguntar para o Gilvan, então, se era verdade. correto. E aí o Gilvan respondeu o quê pro senhor? Negou. Negou. Tudo bem. E o senhor chegou a perguntar para a irmã do senhor, na época ou hoje, se era verdade, se não era verdade? Sim, cheguei a tratar, cheguei com calma, cheguei para ela, perguntei, sentei, conversei. E aí ela falou o quê? Que não, que era mentira dela, que ela estava falando aquilo, que ela queria ir embora morar com o pai dela e a minha mãe não estava autorizando ela a ir. Entendi. Então ela chegou a dizer para o senhor que era mentira. Sim, Ela disse para o senhor que era mentira antes ou depois de sair de casa? depois que ela saiu, que ela retornou. Ah, quando ela retornou, que ela se retratou. Isso. O senhor chegou a visitar ela lá na casa da tia? Quando ela foi levada pelo conselho? Sim, Tá. E aí, naquela época que ela estava lá na casa da tia dela, ela chegou a falar alguma coisa sobre o fato para o senhor? não. Ela não falou, o senhor também não perguntou? Cheguei, que nem eu falei anteriormente. Conversei com ela e da vez que eu fui lá também, eu conversei com ela lá. E depois que ela retornou para casa, eu tornei a conversar novamente. Entendi. A resposta dela foi a mesma. Tá certo. Então, tudo bem, então, Marcos. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigada. Entendeu? Obrigado. Bom dia. Então eu vou determinar que os autos sigam vista para o Ministério Público antes de designar a audiência em continuação, até porque eu vim dar uma olhada na pauta e tá um pouquinho bagunçada. Eu quero ver se eu consigo designar uma data um pouco mais próxima. Certo? Então, quando os autos retornarem antes do cumprimento, eu já designo a audiência e aí fica todo mundo sabendo melhor. Perfeito, excelência. Beleza. Muito obrigada a todos. Obrigada, bom dia, até de Bom noite. dia. Até Até de mais noite. tarde. Até a noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. A